Vamos continuar a conversar sobre dependentes, né? Nós já vimos que trata de dependente o artigo 16 da Lei 8.213, tá? E nós vamos tratar, né, dessa mesma matéria, mas, né, dando uma examinada na Instrução Normativa 45. Já vimos a lei e o regulamento. Então, olha só. A instrução normativa, ela não vai dizer nada diferente do que está na lei ou no regulamento, obviamente. A ideia dela é detalhar, tá? E se tem uma ação civil pública, como é o caso aqui desse assunto, dependentes, né, com relação à união estável ou homoafetiva, ela vai trazer essas disposições aqui por conta, né, de ter que obedecer às disposições dessa ação civil pública, a disposições, a decisão judicial, tá? Então, os dependentes do segurado, que são beneficiários, né, do regime geral, são cônjuge, companheira, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Também temos os pais, temos o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Primeira coisa que vocês notam aqui, que não houve atualização do texto da instrução normativa para incluir aí na condição de dependente o filho ou o irmão, tá, que tenha deficiência mental ou intelectual e que tenha sido decidido na justiça que ele é absoluta ou relativamente incapaz, tá? Então, aqui não apareceu, aqui só apareceu como sendo, né, dependente, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, que aí inválido é sem limite de idade, e o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Mas você já sabe que filho e irmão com deficiência intelectual ou mental, tá, que sejam considerados pela justiça como absolutamente ou relativamente incapazes, vão ser considerados dependentes sem limite de idade. Parágrafo 1º da instrução normativa não é novidade. Diz que os dependentes de uma mesma classe concorrem entre si em igualdade de condições. Até aqui nós sabemos. Sendo que a existência de dependentes, respeitada a sequência das classes, exclui do direito às prestações, né, os das classes seguintes. Então, eu tenho classes, quais são? Classe 1, 2 e 3. Então, vamos dizer que tenha o filho como dependente, aqui aquela segurada, né, tem um filho até 21 anos que é seu dependente. E tem a mãe dela que depende dela economicamente e tal, vive com eles na mesma casa. A minha pergunta é, tá, o que eu faço? Se essa segurada falecer, a pensão dela vai para o filho, tá? Não vai ser dividida entre o filho e a mãe, tá certo? Mas vamos dizer que esse filho complete 21 anos, daí ele deixa de ser dependente e aí ele pode passar a pensão para a avó, que era, né, mãe da segurada? Não, não pode. A pensão, ela começa e termina na mesma classe, tá? Então, é assim, o fato de ter o filho como dependente por ocasião do óbito dessa segurada faz com que o único dependente que vai ter direito à pensão é ele. O fato de ele existir, exclui a dependente da classe 2, tá? Ok? Então, vamos lá. A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso 1, cônjuge, companheiro, companheira e filhos, ela é presumida. E das demais, pais, irmãos, deve ser comprovada, tá? Equiparados a filhos, pertencem ao grupo 1, mas tem que comprovar a dependência econômica. Agora, olha aqui a novidade. Vamos marcar a novidade aqui, ó. A dependência econômica pode ser parcial ou total, devendo, no entanto, ser permanente. Então, vamos cogitar aqui, a gente acaba tendo que trazer situações bem trágicas, delicadas aqui. Vamos dizer que tenha uma mãe que perdeu um filho, ela dependia economicamente desse filho, ela era a única dependente, ela recebe pensão deixada pelo filho que faleceu, tá? Que era assegurada a previdência. Adiante, ela, né, perde um segundo filho.
será que ela vai ter direito à pensão deixada pelo segundo filho, tá? Porque ela já tem uma renda, que é a pensão deixada pelo primeiro que faleceu. Ela poderia ter também uma renda deixada pelo esposo, né? Uma pensão por morte por conta do falecimento do seu esposo. A minha questão aqui é a seguinte: se com a pensão deixada, tá? A primeira pensão deixada pelo filho ou pelo esposo que faleceu, ela não tem condição de se manter, tá? E ela comprova dependência econômica em relação a esse segundo segurado, que era filho também e veio a falecer, ela consegue receber a segunda pensão. Por quê? Porque a dependência econômica ela pode ser parcial ou total, devendo, no entanto, ser permanente. Então, ela prova que com a primeira pensão ela compra remédios, tá? E ela paga o aluguel dela. Gasta tudo com remédio e com aluguel. O que vai acontecer? Essa segunda pensão, tá? O filho que faleceu pagava plano de saúde, pagava a conta de luz da casa, a conta de água. Então, fica comprovada que ela a dependência econômica com relação a esse filho. Então, assim, se ficar comprovada a dependência econômica, pelo menos parcial, ela vai conseguir essa segunda pensão por morte, sim, tá? Vamos lá. Aí o artigo 18 vai nos falar de companheira ou companheiro. Então, companheiro, né, ou companheira, é aquela pessoa que mantém união estável com o segurado, já sabemos. Sendo esta união estável configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, depois isso aqui vai ser ressalvado, tá? Estabelecida com intenção de constituição de família, observando que não constituirá união estável entre ascendente com descendente, seja o parentesco natural ou civil. Afins em linha reta, adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi do adotante, irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive. O adotado com o filho do adotante, pessoas casadas, tá? Então, não constituirá união estável entre pessoas casadas. Vamos já fazer aqui uma ressalva. O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte, tá? E quanto às pessoas casadas, nós temos aí no parágrafo único uma ressalva. Não se aplica a incidência do inciso 6 do caput no caso de a pessoa casada se achar separada de fato, judicial ou extrajudicialmente. Então, se eu tenho uma pessoa separada até de fato, tá? Ela vai sim ser considerada como companheiro. O fato dela ser casada, mas separada de fato, permite, tá, que ela seja considerada como alguém que vive união estável com segurado ou segurada. Vamos lá. Filhos de qualquer condição são aqueles havidos ou não da relação de casamento, tá? Ou então adotados, que possuem os mesmos direitos e qualificações dos demais, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, nos termos do parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal, tá? Os nascidos dentro de 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte são considerados filhos concebidos na constância do casamento. Então, né, o casal não tinha filhos, por exemplo, era o marido e a esposa, aí o marido veio a falecer, né? Num prazo de 300 dias subsequentes a esse óbito, ou seja, a dissolução do casamento por conta do óbito, nasce uma criança. Esse filho ainda é considerado, né, como filho concebido na constância do casamento, tá? Então, ele vai ser filho de
qualquer condição, ele vai ser filho e vai ter direito à pensão por morte. Equiparam-se aos filhos, e isso a gente já sabe, tá? Mediante comprovação da dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob a tutela do segurado, desde que esse tutelado não possua bens aptos a garantir-lhe o sustento e a educação. Para caracterizar o vínculo, tá, desse menino, dessa menina com o segurado ou segurada, deve ser apresentada a certidão judicial de tutela do menor. E se for um enteado do segurado ou segurada, vai ter que provar que essa criança, esse adolescente, é filho de cônjuge ou filho de companheiro, tá? Então, enteado também é considerado equiparado a filho. E o enteado vai ter que comprovar apresentando, né, a sua certidão de nascimento e a certidão de casamento do pai ou da mãe dele com o segurado ou segurada. Tá? Se for com filho de companheiro, apresenta a certidão de nascimento dele e a prova, aquele conjunto de 3 provas, tá, da união estável do pai ou mãe dele com o segurado ou segurada. Então, para caracterizar o vínculo, deve-se apresentar, né, para mostrar que é equiparado a filho, a certidão judicial de tutela do menor e, em se tratando de enteado, tá, a certidão de nascimento desse enteado e a certidão de casamento do segurado ou provas da união estável entre o segurado ou segurada e o genitor ou genitora do enteado. Então, né, enteado é filho de cônjuge, é filho de companheiro. Então, para provar a sua condição de enteado, tem que provar que um dos seus pais era cônjuge ou era companheiro aí do segurado ou segurada, tá certo? Vamos lá. O filho ou irmão maior de 21 anos, filho ou irmão maior, inválido, maior de 21 anos, somente figurará como dependente do segurado se restar comprovado em exame médico pericial cumulativamente. Então, tem que comprovar em exame médico pericial. Então, chega um filho ou um irmão com mais de 21 anos, tá? E ele é inválido, ele chega para requerer uma pensão. Então, chega lá um irmão de 23 anos inválido, tá? Requerendo para se inscrever e requerer a sua pensão por morte, tendo em vista o falecimento de um segurado lá. E aí, ele vai ter que comprovar para a perícia do INSS que a incapacidade, olha aqui o que é invalidez, é incapacidade para o trabalho. Ela é total e permanente, ou seja, tem que ser diagnosticada a condição de invalidez para o trabalho. A invalidez é anterior à eventual ocorrência de uma das hipóteses do inciso 3 do artigo 26. Então, a invalidez, ela é anterior a completar 21 anos, ela é anterior a casamento, ela é anterior à pessoa ter, né, se estabelecido em economia por conta própria, ou a data em que completou 21 anos, pronto. A invalidez, ela se manteve de forma ininterrupta até o preenchimento de todos os requisitos de elegibilidade ao benefício. Então, a pessoa, ela ficou inválida com 18 anos, hoje ela está com 24 anos, 23 anos, vamos botar aqui, não gosto de botar 24, porque fica parecendo aquela idade de dependente para fins de imposto de renda. Então, 23 anos. Ficou inválida aos 18, hoje está com 23 e continua inválida. E essa condição de invalidez, ela permaneceu de forma ininterrupta, certo? Conforme eu expliquei a vocês, não é possível alguém completar 21 anos, deixar de ser dependente, ficar inválido depois e a invalidez trazer essa pessoa de volta para a condição de dependente? Não é possível. Vamos lá. A emancipação, tá? Porque o filho emancipado, mesmo que ele tenha menos de 21, ele deixa de ser dependente. Então, a emancipação ocorrerá na forma prevista no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, tá? Como é que ocorre a emancipação para tornar um filho, né? Para fazer um filho perder a condição de dependente, um irmão perder a condição de dependente?
pela primeira hipótese lá do Código Civil, concessão dos pais ou a concessão da emancipação por um dos pais na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial ou por sentença de juiz ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Também temos o seguinte: a emancipação se dá pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso superior, ensino, de curso superior, pelo estabelecimento civil ou comercial, que é aquela hipótese de economia por conta própria, ou pela existência de relação de emprego, desde que em função dessas situações o menor com 16 anos completos tenha economia própria, tá? A união estável do filho ou do irmão entre os 16 e antes dos 18 anos de idade não constitui causa de emancipação, tá? Então, união estável a partir dos 18 vai ter o mesmo tratamento do casamento, determinando a perda da condição de dependente. Mas uma união estável de um filho ou de um irmão entre os 16 e os 18 não determina, tá? Não é motivo de emancipação e não determina a perda da qualidade de dependente. O cônjuge ou companheiro do sexo masculino passou a integrar o rol de dependentes para óbitos ocorridos a partir de 5 de abril de 91. Então, vejam, a Constituição traz essa mudança, determinando que o cônjuge ou companheiro do sexo masculino vai ser considerado dependente da mesma forma que se faz com o cônjuge, do sexo feminino ou com a companheira, concorda? Então, cônjuge ou companheiro do sexo masculino, ele passa a ser dependente a partir de 5 de abril de 91, tá? Conforme dispõe o artigo 145 da Lei 8.213, tá? Esse artigo depois, foi revogado por medida provisória, mas acontece o quê? Essa data 5 de abril é o prazo limite para que fosse regulamentada essa alteração da Constituição. A Lei Orgânica da Previdência Social, a Lei 8.213, só foi publicada em julho, por isso que eu me embananei aquela hora de falar julho. A Lei 8.213 é de julho, 25 de julho, a publicação dela, de 1991. 25 de julho de 91, Lei Orgânica da Previdência. Só que quando a lei sai em julho, já tinha vencido o prazo para regulamentar a alteração da Constituição. Esse prazo venceu no início de abril de 91. Então, antes da publicação da Lei 8.213, que veio para regulamentar as disposições constitucionais sobre previdência social, tá? Antes de sair essa lei, já em abril de 91, 5 de abril de 91, o cônjuge do sexo masculino, o companheiro, passaram a ser considerados dependentes perante a previdência social. Aí vem aquela ação civil pública que eu contei para vocês lá na outra aula. Por força da decisão judicial proferida na ação civil pública, tá, do ano 2000, essa ação civil pública aqui, companheiro ou companheira do mesmo sexo, do segurado inscrito no regime geral, integra o rol dos dependentes, desde que comprovada a vida em comum, tá? E esse companheiro ou companheira do mesmo sexo concorre para fins de pensão por morte e de auxílio reclusão, concorre, tá, com os dependentes preferenciais. Então, o que está se dizendo aqui? Que companheiro ou companheira do mesmo sexo é dependente da classe 1, é dependente preferencial, concorre em igualdade de condição com os outros integrantes, porventura existentes, nessa classe. Então, o segurado, ele tem filho e tem um companheiro, tá? Significa, então, que vai ser feita a divisão da pensão entre o filho e o companheiro em partes iguais. Tá? Então, isso vai ser aplicado
para óbito ou reclusão ocorridos a partir de 5 de abril de 91. Então, olha só. Tá vendo aqui a data, 5 de abril? Essa mesma data vai ser considerada para o caso de companheiro ou companheira homoafetivos. Então, assim, a pensão por morte e o auxílio reclusão, eles vão retroagir só se o pedido for feito em 30 dias do óbito ou da reclusão. Então, né, quando há o falecimento de um segurado ou segurada, o seu cônjuge, por exemplo, né, que seria do dependente preferencial, o único dependente existente, aqui nesse nosso exemplo, se dirige ao INSS para requerer a pensão. Se inscrever e requerer a pensão, tá? Porque não é mais segurado que inscreve dependente, não, é o próprio dependente. Então, o marido, né, vai requerer a pensão da esposa que era segurada do regime geral do INSS. Então, esse esposo, se ele requerer a pensão até o 30º dia do óbito, ele recebe desde a data do óbito. Mas se ele requerer passados 30 dias, ou seja, se ele requerer a partir do 31º dia do óbito, ele vai receber da data do requerimento para frente. Então, né, nós temos aqui a questão dessa delimitação de abril de 91. Então, nós temos aqui abril, né, 5 de abril de 91. Nós temos a ação civil pública em 2000 e nós temos a situação, tá, atual, hoje, 2013. Então, vamos dizer que seja aqui junho de 2013. Ora, o que acontece? Óbitos ocorridos antes da ação civil pública, desde que sejam nesse intervalo aqui, né, a partir de 5 de abril de 91, tá? A partir de 5 de abril de 91, inclusive, portanto, antes da ação civil pública, ensejam o direito à pensão por morte, tá? Mas se essa pessoa só descobriu isso, uma pessoa perdeu o seu companheiro lá em, sei lá, 93, e só em 2013 que essa pessoa descobriu, né? Poxa vida, tem uma ação civil pública que me garante direito à pensão. Tá? Então, o segurado perdeu seu companheiro lá em 93 e esse segurado só descobriu que óbitos acontecidos desde abril de 91, portanto, antes da ação civil pública, dariam direito à pensão. Então, hoje, 2013, junho de 2013, ele descobre isso. Ele vai ter direito à pensão? Vai, porque o direito é garantido tendo em vista óbitos acontecidos a partir de 5 de abril de 91. Mas ele vai receber retroativo? Não, ele vai receber daqui para frente, da data do requerimento em diante. Então, o que ele está nos dizendo aqui, que óbitos ou reclusão acontecidos lá atrás, tá? Antes, inclusive, da ação civil pública, a partir de 5 de abril de 91, dão direito à pensão e ao auxílio reclusão. Óbito dá direito à pensão, reclusão dá direito ao auxílio reclusão. Agora, se está pedindo hoje, só recebe daqui para frente. E a reclusão teria que continuar nesse período para poder pagar auxílio reclusão, porque o auxílio reclusão somente é pago enquanto o segurado está preso. Vamos lá. Bom, aí aqui ele vai nos falar da perda da qualidade dependente, que é uma coisa que a gente já conhece, tá? Olha aí no quadro, por favor. Vamos lá. Então, perda da qualidade de dependente ocorre no caso do cônjuge. Então, quando ele tem uma situação de separação judicial ou divórcio, desde que não receba pensão alimentícia. E se tiver um cônjuge atual e um ex-cônjuge com pensão alimentícia e o segurado faleceu? Tá? Metade para o atual cônjuge, metade para o ex-cônjuge que vinha recebendo pensão alimentícia. E a metade que vai para o ex-cônjuge, ela é, na verdade, né, até o limite da pensão de alimentos? Não, não tem isso não. Se a pensão alimentícia era um salário mínimo e metade da pensão dá hoje R$ 2.000,
a divisão da pensão é sempre em partes iguais. Então, o ex-cônjuge recebia uma pensão alimentícia de 1 salário mínimo. Tá? Faleceu o segurado, que era o instituidor dessa pensão alimentícia. Agora temos atual cônjuge e ex-cônjuge com pensão alimentícia de salário mínimo. Tá? A pensão foi de 4 mil, 2 mil para cá, 2 mil para cá. Metade para cada um, tá? Não precisa obedecer o limite da pensão. Então, a perda da qualidade dependente ocorre para o cônjuge quando ocorre a separação judicial ou divórcio, desde que não haja pensão, né, alimentícia sendo paga para esse ex-cônjuge, tá? Ou também acontece de o cônjuge deixar de ser dependente porque houve anulação do casamento, tá? Morreu, o cônjuge morreu, não é mais dependente, tá? Ou no caso de sentença judicial transitada em julgado. Essa sentença judicial transitada em julgado, muitas vezes acontece, por exemplo, desse cônjuge ser declarado ausente, tá? Ou se tratar de uma situação de morte presumida, tá? Então, aí nós temos uma situação em que aquele cônjuge declarado pela justiça como ausente deixa de ser dependente. A companheira ou companheiro, tá? Eles perdem a qualidade dependente quando cessa a união estável. Cessou a união estável, não é mais dependente. A não ser que esse companheiro ou companheira, esse ex-companheiro ou essa ex-companheira, estejam recebendo pensão de alimentos. Aí eles continuam como dependentes, tá? A perda da qualidade de dependente ocorre no caso do filho e do irmão, de qualquer condição, quando eles completam 21 anos de idade, não é? A não ser que eles sejam inválidos. Desde que essa invalidez tenha ocorrido antes dos 21, antes do casamento, antes do início do emprego público efetivo, antes deles terem economia por conta própria ou antes da concessão da emancipação pelos pais, tá? A perda da qualidade de dependente ocorre também, a gente iria ver isso mais à frente quando estivesse estudando a pensão, lá no regulamento, né? Mas aqui a instrução normativa já adianta isso. A perda da qualidade dependente ocorre pela adoção para o filho adotado que receba pensão por morte dos pais biológicos, observando que a adoção produz efeitos a partir do trânsito em julgado da sentença que a concede. E aqui tem uma situação interessante. Vamos botar aqui no cantinho. A senhora Z tinha um filho chamado Zezinho. Essa senhora Z, tá, já tinha esse filho quando contraiu casamento, contraiu núpcias com o senhor X. Ok? Senhora Z, trabalhadora, segurada da Previdência, veio a falecer. E deixou, como segurada que era, deixou pensão por morte para os seus dependentes. Tá? Então, a senhora Z deixou a pensão para o filho dela e para o esposo, a pensão dividida entre os dois. Só que, né, o Zezinho não é filho do senhor X. Então, vem, né, uma tia do Zezinho e adota o Zezinho. O que acontece? Adota o Zezinho, a adoção do Zezinho faz com que ele perca a pensão. A pensão passa a ser toda do senhor X. Mas poderia acontecer o seguinte, o senhor X gosta muito do Zezinho. Mudei a cor? Deixa eu ver aqui. Eita. Senhor X gosta muito do Zezinho e diz assim: ei, tia, tá, tia W, a senhora não vai adotar não o Zezinho. Quem vai adotar o Zezinho sou eu. O senhor X adota o Zezinho. Nesse caso, o Zezinho não perde a pensão. Quando o adotante é cônjuge ou companheiro da mãe dele, tá? Aí no caso, ele não perde a pensão. A gente vai ter a oportunidade de ver isso quando estiver tratando da pensão, tá? Então, a adoção faz com que o filho adotado perca, né, a pensão, deixe de ser dependente e perca a pensão deixada pelos pais biológicos, tá bom? Também sabemos que a perda da qualidade dependente ocorre quando cessa a invalidez ou pelo falecimento do dependente.
Não se aplica o disposto no inciso 4, ou seja, que ocorre perda da condição de dependente pela adoção, quando o cônjuge ou companheiro adota o filho de outro, tá? Então, quando o cônjuge ou companheiro adota o filho daquele que faleceu, não vai se ter perda de condição de dependente para esse filho que foi adotado. É assegurada a condição aí de dependente perante a Previdência Social do filho e irmão inválido maior de 21 anos que se emancipar em decorrência unicamente de colação de grau científico em ensino, superior, em curso de ensino superior, tá? Assim como para o menor de 21 anos durante o período de serviço militar. Então, um filho menor de 21 anos está prestando serviço militar. Porque ele está prestando serviço militar, porque ele tem uma renda, ele deixa de ser dependente? Não, tá? Outra coisa, um filho inválido ou um irmão inválido, se ele casar, ele emancipa. Se ele passar num concurso público, ele emancipa. Se ele se estabelecer, com economia por conta própria, criar uma empresa, ele se emancipa. Agora, se um filho ou um irmão inválido cola grau em curso superior, tá? Não, esse fator, que é um fator de emancipação para os outros filhos, não determina que este filho ou este irmão inválido se emancipe. Ok? Vamos lá. Aplica-se o disposto no caput sobre a perda da qualidade dependente aos dependentes maiores de 18 e menores de 21 anos que incorrerem em uma das situações previstas nas alíneas B, C e D. Então, se eu tenho, um filho, porque assim, vamos lá, só voltar aqui, no artigo, tá? No próprio artigo aí, B, C e D, vamos ali. Então, é assim, aqui ele fala, tá, em situações de perda da qualidade dependente, aqui seriam situações de emancipação, não é verdade? Que no Código Civil só podem ser aplicadas a quem tem entre 16 e 18. Só que a Previdência, ele aqui repete isso, que eu já disse para vocês, tá? A Previdência diz que se aplica toda essa lógica da emancipação para dependentes que tenham mais de 18 até 21. Ou seja, o casamento faz um filho de 20 anos deixar de ser dependente, tá? Porque o casamento é um dos fatores de emancipação que está lá no Código Civil, ok? A partir de 14 de outubro de 96, data da publicação da MP 1523, que depois foi convertida na Lei 9528, o menor sob guarda deixa de integrar a relação de dependentes para os fins previstos no regime geral, inclusive aquele já inscrito, salvo se o óbito ocorreu em data anterior. Então, essa data, 14 de outubro de 96, é um delimitador. Se um avô, por exemplo, tinha um neto sob a sua guarda, era um menor sob guarda, e esse avô faleceu até essa data aí, 14 de... na verdade, a partir de 14 de outubro já não pode mais. Faleceu em 13 de outubro. O avô faleceu em 13 de outubro de 96. E ele tinha um neto que era menor sob sua guarda. Ele vai deixar a pensão para esse neto. E esse neto segue recebendo essa pensão até os 21 anos, tá? Agora, se o óbito aconteceu, tá? No dia 15 de outubro de 96. 15 de outubro de 96, a lei mudou, menor sob guarda não era mais dependente. Então, esse óbito que aconteceu em 15 de outubro de 96, tá? Já não tem como dependente do segurado o menor sob guarda. Não pode pensão para esse menor sob guarda, tá? Mas já estava inscrito, esse menor sob guarda, ele estava inscrito, porque na época eram os segurados que escreviam seus dependentes, e aquele avô já tinha inscrito aquele menor sob guarda, tá? Então, o menor sob guarda estava inscrito, em 14 de outubro, e o óbito aconteceu em 15 de outubro. A inscrição por si só
não gera direito, porque a partir de 14 de outubro de 96, o menor sob guarda não era mais considerado dependente do segurado. E também no passado existia como dependente a pessoa designada pelo segurado, tá? E isso aconteceu, tá? Até 28 de abril de 95, e essa situação foi alterada com a publicação da Lei 9.032 de abril de 95. Então, a pessoa cuja designação como dependente do segurado tenha sido feita até 28 de abril de 95, véspera da publicação da Lei 9.032, fará jus à pensão por morte ou auxílio reclusão se o fato gerador do benefício, seja o óbito ou a prisão, ocorreu até 28 de abril de 95, desde comprovadas as condições exigidas naquela época, ok? Vamos ver se temos mais? Não. Aqui encerramos, tá, os nossos comentários sobre as disposições da Instrução Normativa 45 sobre dependentes. Até a nossa próxima aula, gente.